Olá, querido ouvinte, amigo que me acompanha pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Quero te desejar um ótimo dia. Sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e hoje vamos meditar ainda sobre a oração e o valor dela em nossas vidas e como podemos fazer orações em todo lugar e em todo tempo. Desejando que você esteja bem e que a bênção do Senhor te alcance e a sua família, juntamente com a sua igreja. Nossa reflexão hoje está em Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4, que nos diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Esse texto de Lucas, capítulo 11, do 1 ao 4, é uma das frequentes referências feitas por Lucas à vida de oração do Senhor. Encaixa com o propósito de Lucas em apresentar Cristo como Filho do homem, sempre dependente de Deus, seu Pai. Os discípulos perceberam que a oração era uma força real e vital na vida de Jesus. Enquanto ouviam o Senhor orar, sentiam o desejo de orar também. Então, um dos seus discípulos pediu-lhe que os ensinasse a orar. Ele não disse: ensina-nos como orar, mas ensina-nos a orar. E Jesus prontamente fez, ensinando e deixando esse registro maravilhoso para nós. Também queremos dizer que o livro de Lucas, ele é o evangelho da oração. Então, temos muitas orações citadas no evangelho de Lucas e é extraordinário olhar esse momento e esse registro que temos aqui e que fica para nós como uma inspiração, entendendo que a oração deve fazer parte das nossas vidas e que qualquer necessidade pode ser apresentada diariamente ao nosso Deus, que tem prazer e que certamente vai nos ajudar a resolver qualquer que seja a situação. Então vamos fazer uma breve oração nesse momento, colocando, pedindo e dizendo para Deus quais são as nossas necessidades. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, ó Pai, eu te apresento todas as pessoas que estão ao alcance da minha voz e que precisam de um milagre neste dia. Seja com a família, seja com a saúde, seja com o emprego, seja com os negócios, seja com os relacionamentos, seja em que área for, nós clamamos por um milagre hoje, Senhor, na vida de todas as pessoas que estão ao alcance dessa oração nesse momento. E nós te pedimos porque cremos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. O modelo de oração que o Senhor Jesus lhes deu nessa ocasião é algo diferente da assim chamada oração dominical no Evangelho de Mateus. Todas essas diferenças têm um propósito e sentido. Nenhuma delas é sem significação. Primeiro, o Senhor ensinou os discípulos a se dirigir a Deus como Pai. Essa íntima afinidade familiar era desconhecida aos crentes do Antigo Testamento. Simplesmente quer dizer que eles agora poderiam falar com Deus como a um amoroso Pai celestial. No aramaico seria Abba, paizinho, denotando assim uma íntima afeição, o que exclui a possibilidade de uma familiaridade superficial. Sabemos que esse é o primeiro passo para quem quer se aproximar de Deus, tê-lo como Pai. Como Abba, Pai, é muito mais que um pai,
é um Pai amoroso, é um Pai querido, é um Pai que se importa, é um Pai que nos ama. E qualquer que seja a sua luta hoje, é tempo de buscarmos a Deus, de confiarmos em Deus e de nos dirigirmos a Ele confiadamente, porque Ele tem prazer em nos ouvir, em nos atender, em nos socorrer. Sem nenhuma dúvida, podemos sim buscá-lo e descansar nos seus eternos braços como filhos e filhas amadas do nosso Deus. Outras apreciações dessa oração que Jesus foi ensinando aos seus discípulos, ele vai falar: venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. É importante saber que nós podemos buscar a Deus e não só pedir pelo nosso pão, mas também pelo pão dos que estão à nossa volta. Tantas pessoas têm precisado de socorro diário e o nosso pão de cada dia pode também ser o pão que mata a fome das pessoas que estão em nossa volta. Nós sabemos que na igreja primitiva não havia ninguém com necessidade alguma, porque dentro da igreja todos tinham uma comunhão tão profunda que necessidade não existia ali. E nós podemos então ter essa prática, não só pedir pelo nosso pão, mas também pelo pão das pessoas que estão em nossa volta. Outra característica preciosa dessa oração é quando ele vai dizer: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. O perdão não é uma escolha, é uma decisão. Nós decidimos perdoar, nós perdoamos e nós avançamos. Assim como Deus também nos perdoou, nós também devemos estender o perdão a toda e qualquer pessoa que tenha, por acaso, porventura, nos ofendido de qualquer forma. O perdão é a liberdade que o Espírito Santo vai nos dando para levarmos uma vida, como Jesus disse: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós fomos chamados para a liberdade, e o perdão é a porta que abre essa liberdade para as nossas vidas. E já concluindo, ele vai dizer: não nos deixe cair em tentação. A tentação que, do ponto de vista do diabo, deve derrotar-nos, do ponto de vista de Deus, deve fortalecer-nos. Jesus deixa bem claro que a vitória somente se consegue vigiando e orando. Essa é a reflexão de hoje, o desafio de hoje e a vitória de hoje para você, para mim, para nós. Hoje é dia de orarmos, de buscarmos, confiarmos e nos alegrarmos, porque Deus certamente tem prazer em nos ouvir e nos responder. Um grande abraço, uma ótima reflexão, que Deus nos ajude. Amém.